história, né? Eu estava com a professora Régia Lúcia Lopes, professora Dete Ferri, né? Régia é formadora externa, então Régia, fique à vontade para fazer essas avaliações para o Pedro e responde à medida que for, né? Bom, boa tarde, né, a todos e todas, obrigado mais uma vez a Fábio, né, por ter me convidado e a Pedro, né, também. Eu particularmente me sinto um pouco afastada da temática em função da especificidade dos conceitos teóricos da política pública, embora o convite tenha sido feito pela experiência que tenho no assunto de gestão de resíduos sólidos, ou de resíduos sólidos. Você é uma referência, especificamente, né? Não sei mais, né? Mas assim, Pedro, eu, como eu falei para você, tive pouco tempo para ler, mas já conheci seu trabalho antes, inclusive, infelizmente, falei várias vezes para o que eu ia mandar as observações da qualificação. Eu acho que no fim desse mandar, eu já descobri no meu computador ontem, tá? Eu vou ver o que é que tanto eu falei na qualificação que eu realmente, se ainda persiste algumas coisas e como é que Pedro evoluiu, né? É lógico que vou fazer alguns comentários mais basicamente no contexto do meu entendimento da dissertação, né, e do que é que a gente pode extrair, né, desse entendimento para a gestão dos resíduos. Mas eu gostaria também de fazer alguns comentários, até no intuito de fortalecer aí o seu papel já de estudante, já de candidato aí a alguns concursos, a querer dar continuidade a área da acadêmica, como professor, não sei. A primeira coisa, eu achei estranho você apresentar sentado, né? Então, acho que ficou meio difícil não é comum o professor dar aula sentado, quer dizer, não deve ser, ele não deve dar aula. Eu tenho visto muitas críticas eu ouvi já várias críticas a professores que não aceitaram. Então, assim, e você tinha muito mais como se colocar, mas esse é um comentário básico para ajudar a crítica, para ajudar a se crescer, se posicionar do outro lado, quando ficou de costas para a plateia. Então, são coisas que você deve estar. Régia, né? Uma minha defesa de Fábio é que o posicionamento logístico dos equipamentos é muito ruim. Também tem isso. Isso prejudica muito a forma como você interage. O espaço não foi pensado para fazer apresentações, embora seja um espaço de apresentações. Tem que pensar, né? Porque aqui não tem nenhuma tomada nem aqui, né? Que seria... Acho que até o projetor que tem que ficar ali em cima, ficar mais... Mas isso é uma questão... É assim para colocar para ele lembrar, né? Se um dia for no concurso, né? Lembrar de estar atento a essas possibilidades, né? Então, voltando aqui para o texto, como eu falei inicialmente, é um texto muito denso, rico de informações, porque você vai para uma discussão teórica e dentro da discussão teórica você quer chegar a comprovar fatos do dia a dia com esses conceitos teóricos, né? E assim, isso é bacana, eu fico lendo e eu quero entender, mas eu tenho, confesso, muita dificuldade, porque você também, pelo fato de você deve ter lido muito, tem muita referência bibliográfica, às vezes você quer colocar tudo que todo mundo disse. Aí o texto fica muito grande, fica repetindo os conceitos, confusos, né? Então, assim, procurar condensar e referenciar no final, mas fulano disse isso, ciclano disse isso, e aí você tem horas que a gente começa a voltar no texto. Então, eu avaliei aqui, eu coloquei em alguns lugares e sabe, você já falou isso antes, então por que você está novamente? Tem que ter mais cuidado, porque assim, uma dissertação é um documento onde tanto o especialista quanto o leigo vão ler, né? E a gente precisa estar com
o encadeamento lógico eu tinha colocado aqui na época da qualificação, né? Reorganizar a estruturação dos capítulos de modo a compreensão segundo um fio condutor. Uma introdução, onde nela você explicasse o que é que você iria estudar o problema. Aí a primeira coisa que eu senti falta, cadê o objetivo do seu trabalho? Não está na introdução, está lá na metodologia. Eu não sei se alguma coisa do programa, mas eu nunca vi objetivos dentro de um capítulo de metodologia, e sim dentro da introdução que você vai explicar o que é que você vai estudar. Você vai ter a sua... Eu até tinha colocado a pergunta, e cadê a introdução? Aí, cadê o objetivo? Aí, quando eu fui ler a metodologia, que estava lá dentro da metodologia. Então, assim, você tem que dizer... É uma opinião e que eu tenho visto, eu tenho participado de vários... Sempre participei de trabalhos, onde o objetivo está dentro da introdução. Você vai dizer qual é a sua preocupação e o que é que você quer resolver. Aí depois você vê como é que você vai organizar, que é a questão dos capítulos. Tá? Depois, né, aí você vai para a sua metodologia. Então, eu acho que essa fica uma sequência talvez mais lógica para o entendimento. Né? Porque aí a gente sabe que você fez uma introdução aqui e ainda coloca a estruturação dos capítulos antes de explicar aqui quais são os seus objetivos. Depois, tá? Até eu coloquei assim, acredito que a metodologia deve começar ali, aqui onde você tem o recorte especial depois. Até ali vai tirar essa parte inicial, né? Se você quiser para a introdução, e seria mais lógico, né? Para a gente entender. Né? Aí vem nesse quadro, que eu acho que você copiou o quadro, está todo aqui, você poderia ter mesmo feito o quadro numa tabela para que ficasse melhor, né? E tem algumas coisas que você, como eu tinha colocado na qualificação, aí você disse que cortou muita coisa do texto, né? E ainda está um texto muito grande, né? 140 e tantas páginas, eu lembro bem quando eu fui defender minha tese e ficava todo mundo, eu sei que é difícil, a gente quer falar tudo, a gente quer dizer tudo, mas a gente tem que ter um pouco de separar, né, o que é realmente importante para que esteja no documento. Então, eu acho que você quis colocar muitas informações e aí ficou aquela coisa do repetitivo e cansativo. Bom, sem um encadeamento, né? Você não consegue acompanhar porque você está aqui, depois ele vai. Quando ele coloca na estrutura o que ele quer, a gente entende, eu entendo o que você quer. Você quer falar sobre o conceito de Estado, depois recapitula e tal. Mas aí quando começa a colocar no texto, você fica colocando muito referencial. E tem um problema aqui na questão da escrita, que assim, sempre quando você vai fazer uma... Tá, e a tua figura, você coloca a figura e depois, eu acho que a figura poderia ir aqui pro fim, tem algumas coisas de escrito, isso aqui vou deixar para você dessa vez, não vou levar, não. Aí assim, eu senti falta de algumas referências, as que quando eu comecei, sabe, porque sempre quando eu vou ler uma dissertação, eu tiro cópia aqui das referências, vai aparecendo e eu vou clicando, mas como eu não tive muito tempo para isso, mas as que eu fui olhando e as que faltam eu já fui mostrando aqui, tá faltando lá na listagem, né? Correia, Polanyi, um monte, vem aqui, viu? O próprio Pergis que você mencionou lá não está aqui, né? A minha figura botou lá e não aparece aqui. Então, assim, tem algumas coisas que deve ter sido digitação, eu sei que é pressa, né? E tem umas frases, assim, que, sim, quando você vai fazer referência, você não coloca 2 pontos, você coloca ponto e vírgula. Eu não entendi por quê. Assim, tanto dizer, para não falar do desequilíbrio ambiental do espaço plano, que segundo Jacob, aí ponto e vírgula, não, meu Deus, quando eu falar, não, sempre dá ponto e vírgula aqui em tudo. Algumas frases que quando você vai fazer referência você não dá continuidade, né? Mas tudo isso está colocado aqui. E uma coisa que eu não sei se é característico da área de vocês, mas a questão dos termos estrangeiros, né? Assim, verificar o excesso de termos estrangeiros sem a devida tradução ou umas notas de rodapé, né? Porque mesmo que... Quando você usa pelo menos pelo que eu percebi, ficou muito assim,
Jogado o termo sem nota de rodapé, sem estrangeiro, você... Se a gente quando escreve um texto tem que pensar, não é para mim o texto, eu estou fazendo para alguém ler, exatamente. Então assim, a pessoa tem que não traduzir, mas contextualizar. Por exemplo, eu sei o que você quer dizer com accountability, que é uma coisa que tem que ser contada, mas assim, você não usou isso, né? Lá com o free ride. Agora eu entendi o que você quer dizer. O free ride é o quê? A carona que um quer pegar com o outro, né? Então é traduzido de uma forma que conceitos, assim, a gente não pode jogar um conceito do nada. O conceito, né? Você pega um conceito, ele tem um contexto que ele apareceu. Então, se você de repente seria interessante colocar uma nota de rodapé em que aquele contexto você está utilizando, ele foi trabalhado e você está se apropriando dele nesse sentido. Por isso que não é traduzir o termo, até porque quando você usa um termo estrangeiro, você tem que manter o termo estrangeiro. Mas é que ele quer dizer, né? Contextualizar. Discussão, porque senão fica meio... ficou como... Eu fico preocupada porque como eu sou muito, eu digo assim, muito bocó, né, nacionalista, assim, eu acho que ele quer ser um top de linha, digamos assim, quer falar inglês o tempo todo, para que inglês, não é isso. Soa como se fosse um texto muito pedante, digamos assim, né? Não é que seja, mas a gente está aqui conversando até para que o texto fique, né, bacana. Tá bom, mas tem cada vez mais a gente quer que fique bacana. E essa leveza, o texto, é que eu sinto falta, que eu achei que ficou muito pesado, ainda, embora você tenha tirado. Então, você começa a discutir uma coisa e fala fulano, aí vai a mesma coisa, aí fulano, aí fica pesado. Vamos discutir, dizer é isso, chegamos à conclusão disso, de acordo com fulano, realmente acontece isso. Então, isso é uma característica que eu acho que talvez, quando a gente lê muito, Pedro, acontece isso, né? A gente quer colocar tudo, né? Mas a gente tem que começar a deixar um pouco o texto mais leve, né? Porque coloca aqui, se um leigo ou um curioso na área vai ler, ele vai saber, eu sei que é isso, mas não está dito dessa forma. Então, as referências eu já falei, né? E você não... Aí, assim, essa parte das políticas, do que é Estado, governança, tal, eu não vou me dedicar a isso, porque não é minha praia. Eu acho que os horários vai, talvez, me pegar mais um pouco. Então, passei, assim, li, claro, eu já tinha lido na sua... Eu acho que foi no meu sono, já estava aqui. Assim, gosto muito de você, a gente sabe que você sabe que fez, né? Você conseguiu organizar e explicou aqui, né, o diagrama. Mas aí vamos para a questão aqui. Sim, inclusive tem algumas referências, são citações, né? Que a citação continuou lá em espanhol, entendeu? Eu não sei se deveria deixar assim mesmo. Em inglês, tá? Bom, aí assim, vamos aqui para a questão dos resíduos como pano de fundo da sua discussão, né? Eu vi que você fez um resgate de como essa questão ela foi abordada em vários documentos. Até senti falta de mas um documento que eu acho que foi... Antes daquele primeiro documento que você fala, que a professora Benjamin falou, em 2003, a gente teve um momento, né, de pensar a região metropolitana num grande fórum que se chamava Natal 2015, que a gente já está aqui em 2015. Então foi um documento que era exatamente trabalhado por várias secretarias, eu lembro que eu participei. Eu fui estagiário. Você foi? Não. Eu lembro que eu fui em muitas reuniões como instituição, né? Mas eu defendo um pouco o preto. Tão difícil conseguir aquele documento. Eu consegui, foi Wagner que conseguiu para mim, não foi? Foi você que conseguiu? Ah, não, foi outra menina que conseguiu para mim, foi uma dificuldade para conseguir aquilo. Então, próximo, né? Tão perto, tão longe, né? Mas veja, não, eu sei, para a gente analisar que a questão é sempre pensada. E aí, assim, isso já é antigo. Aí vem minha pergunta para você, como é que você consegue responder? Por que é que a coisa não anda? Qual é qual é o problema? É governança? É falta de planejamento? É falta de envolvimento?
aqueles 4 que você coloca do problema que tem que ter participação social, qual é o problema? Por que a coisa não andou? Ou se você acha que andou e o que é que precisa melhorar nisso na questão da gestão de resíduos. Né? Essa seria uma primeira questão que eu teria para você. Eu até teria algumas, poderia sugerir algumas coisas, mas assim, eu quero que você me diga no que você leu, no que você estudou, o que é que tem interferido para que isso, de como evoluiu, né? De 2003, que foi o seu documento mais básico que você pegou, até chegarmos agora no PEGIS, né? Que foi o último documento. Mas anterior a isso, eu só queria colocar 2 coisas com relação aos dados, então vamos aí para a parte que eu conheço, que eu entendo. Você usou alguns dados aqui da Brelp, né? Que é o 2011, a gente já tem um dado, já tem o de 2013 já está publicado, foi publicado ano passado. Então acho que poderia ter atualizado já, né, esses dados. A referência que você usou de produção de resíduos de Natal, da região metropolitana, ainda foi uma referência de 2006, né? E assim, não tinha como ter, nem o CINI, nem o PEGIS não dariam suporte para você ter esses dados? Para mim está muito fraco o CINI. Eu não sei se é porque algumas prefeituras não têm os dados e não conseguem botar. Algumas têm dados errados, inclusive, porque eu percebi que alguns gestores talvez tenham se confundido na hora de botar o dado no sistema. Esse é o grande problema do sistema de informação. Se a pessoa não souber o que está respondendo, eles vão errar. Tanto é que esses dados que eu botei, eu só botei mesmo depois que eu confirmei, conversando com os gestores. Isso aqui é isso aqui mesmo? Quanto é que gera? Aí fui batendo os dados. É assim, porque você vai começar a fazer o seu recorte espacial, né, da região metropolitana. Aí você coloca um dado ainda da situação de 2006. E não chegou até agora, né? Assim, poderia ter apresentado já mais atualizado que a evolução, porque aqui ainda Saramiri ainda está teve, Extremóis ainda está... isso foi para mostrar em 2006. Algumas lições ainda. Então, assim, eu acho que você teria como, após até mostrar isso aqui e falar que houve uma evolução, que isso atualmente da forma que é, até pelos dados que tem naquele documento da Secretaria, né? Que teve essa evolução. E, assim, gostei muito de saber de que você conseguiu esses dados de recurso. Eu estava fazendo as contas ali rapidamente e realmente cheguei à conclusão do custo do aterro, né, que continua ainda aí. Altíssimo. Eu fiz uma conta bem rápida, você falou 2 milhões por mês, divide 2 milhões por 30 dias, dá 41 toneladas. Eu acho que é mais ainda, né? Tá, né? Eu acho que já chega a ser um pouco maior. E a gente sempre tem essa questão do dinheiro, do custo, né, da limpeza urbana como um fator realmente decisivo. E vi que você colocou no texto que tem as externalidades que a gestão ela tem as pressões, né? São Paulo que lindo, tem as pressões externas e ficou muito bom isso, porque assim, é como se a reação só fosse devido a ação, aliás, só fosse devido a uma reação externa. Por que é que eu vou me preocupar com gestão? Porque eu tenho uma lei que vem aí, que está aí me cobrando, porque eu posso ter multa, né? E aí, no fim, é uma das coisas que também eu perguntei, você anotou? E a outra que eu faço, assim, como é que você... por que é que as gestões municipais e estaduais, eles não... Como é que você vê isso? Que eles não cumpriram, conseguiram cumprir com esse prazo que inicialmente a lei coloca. Quais são os fatores, né, que interferiram, os diversos fatores que interferiram nesse não cumprimento, né? Teve uma, eu não consegui mais encontrar depois que eu li, mas que isso ficou na minha cabeça. Eu falo sobre constrangimentos políticos. Eu fiquei sem saber que constrangimentos são esses que foi colocado aqui. Bom, por fim, como você definiria então o modelo de gestão da região metropolitana? Quais são os fatores que têm influenciado nesse modelo e o que é que pode, com os conceitos que você analisou de desenvolvimento sustentável, o que é que você colocaria como possíveis soluções para
melhor gestão de resíduos numa região metropolitana e basicamente mais um enfoque da nossa aqui, com Ente Natal e Carnaval. Então são essas questões que eu coloco, acho que eu deixei algumas coisas anotadas aqui para você olhar, né? Mais questão do texto mesmo, às vezes tem uma frase que não faz sentido. Às vezes talvez quando você pegou de uma, pegou de outra, juntou e não leu e não ficou legal. Então assim, está tudo anotado aqui, eu deixo para você dar uma olhada. Tá? E assim, parabenizar, você é uma pessoa que tem realmente, a gente nota que você gosta do tema. E com isso você consegue buscar informações para tentar responder suas demandas. Agora você pode falar um pouquinho. Responder. Primeiro, obrigado, professora, por estar aqui, ter aceitado e comentado, porque realmente eu... Quer que eu já coloque depois que... porque aí já está. Melhor para não responder duas vezes. Isso. Zoraide. Zoraide, desculpa, deixa eu perguntar uma coisa que eu queria... Você enfatizou muito no seu texto a questão do conceito de desenvolvimento sustentável, né? E como é que você vê isso, que poderia ser acrescentado ou internalizado para que ele passe, de fato, a ser considerado na política de resíduos sólidos, né? O que é que precisa ser incorporado mesmo para que passe do sentido teórico, como você falou, para um lado prático, esse conceito de resíduos sólidos, ou de desenvolvimento sustentável?